Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Everson Ramos, sou professor de matemática da Rede Estadual de Educação. Nosso assunto de hoje é do 9º ano, tá? Figuras e polígonos semelhantes. Vamos lá, pessoal. Semelhança de figuras. No dia a dia, é comum usarmos a palavra semelhante, certo? Quando queremos dizer que algo é parecido. O uso dessa palavra em matemática merece um pouco mais de atenção e cuidado, tá bom? Podemos dizer que duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma sem precisar ter necessariamente o mesmo tamanho. Dessa maneira, podemos entender uma ampliação e uma redução como exemplos de semelhança. Figuras congruentes também são semelhantes. Vejamos melhor o que significa ser semelhante a em geometria. Vamos ver aqui, pessoal. Um exemplo. Marcela imprimiu a mesma figura em dois tamanhos diferentes. Observe aqui essa figura, né? Você vê que é na frente de uma casa, certo? Aí ela imprimiu grande e depois forma reduzida. Observe aqui, um pouco maior, não é isso? E a segunda da forma reduzida. Note que as imagens impressas têm a mesma forma. Vocês concordam? Tem a mesma forma, a mesma imagem, só está de tamanho diferente. Na matemática, quando isso acontece, dizemos que essas figuras são semelhantes. Ao ampliar, reduzir ou reproduzir uma figura, obtém-se figuras semelhantes. Top, né? Polígonos semelhantes. Observe a seguir a reprodução de uma obra do artista plástico Elvis da Silva, em que a figura 2 foi obtida por meio de uma ampliação da figura 1. Olha aqui, pessoal, isso aqui é a nossa arte do nosso Elvis, né? Artista plástico aí. Na primeira figura, você observa que ela tem um formato retangular, não é isso? Eu percebo que tem um comprimento ali embaixo, 4,25 centímetros, e tem uma largura 2,5 centímetros. E ela ampliada ficou 8,5 centímetros por 5. Tá? Podemos dizer também que a figura 1 é uma redução da figura 2. Isso também é verdade. Quando realizamos uma redução, ampliação ou reprodução de figuras como essa, as medidas das aberturas dos ângulos correspondentes não mudam e as medidas dos lados correspondentes são proporcionais. Aqui é bastante importante, tá? Veja o cálculo da razão entre os lados correspondentes dessa figura que a gente acabou de ver. Olha aqui, né? Lembrando da nossa pintura, nós vemos que na figura 1, a largura, só em relação à largura, a figura 1 tem 2,5 de largura. A figura 2 tem 5, né, que é ampliada. Então, quando eu faço essa divisão, né, eu encontro a razão, né? Lembrando que a razão é o resultado de uma divisão. 2,5 dividido por 5 é 0,5. Agora, a razão no comprimento. Olha aqui, na figura 1 é 4,25 centímetros. Na figura 2, 8,5. Quando eu faço a divisão, olha aí, ó, 0,5. A minha razão aí é 0,5 também, de acordo com o comprimento. Então, o que eu percebo, né? Quando isso acontece, aí sim nós podemos dizer que as figuras são semelhantes. Não é isso? Exemplo 2. Observe agora dois quadriláteros semelhantes. Agora vamos para os nossos polígonos, né? De fato. Olha aqui, ó. Observe os dois polígonos. Isso aqui, né, que você não lembra, é um trapézio, né? Isso? Um trapézio retângulo. Eles estão meio deitados, mas observe que tem um ampliado e tem um reduzido. O que nós vemos aqui, gente? Note que os ângulos internos correspondentes possuem medidas iguais, ou seja, são congruentes. Como assim, professor? Olha lá no vértice A, o ângulo de 60 graus. Lá na nossa outra figura menor, é o A', o vértice lá é o A', né? Tem um símbolozinho marcado acima do A, chamamos de A'. 60 graus também, só está reduzido, mas os ângulos é o mesmo. A mesma coisa acontece do ângulo B, né? E do B', 90 graus. O ângulo C e o ângulo C' também medem 90 graus. E por fim, o ângulo D e o ângulo D', eles medem o mesmo 120 graus. Observam isso aí, né? Então,
os ângulos de ambas as figuras são o mesmo, então são correspondentes. A razão entre os lados correspondente dos quadriláteros ABCD e A', B', C', D', né, que é o nosso segundo trapézio ali, são iguais, ou seja, são proporcionais. Como eu vejo isso? Olha lá, ó, os segmentos, né, AB e AB' é igual a 20 centímetros sobre 10, que é igual a 2. Eu percebo que essa razão 2 vai aparecer em toda a divisão, ó, que eu fizer, né, com os nossos medidas de segmento proporcionais, né. O que mais? Dizemos que dois polígonos são semelhantes quando os ângulos internos correspondentes são congruentes, como nós vimos no nosso exemplo, né? E os lados correspondentes devem ser proporcionais, ou seja, o valor da razão entre os lados correspondentes é chamado de razão de semelhança. No caso apresentado no nosso exemplo, né, a razão que nós achamos foi 2, não é isso? Os nossos polígonos ABCD e A', B', C', D' é igual a 2 a razão entre eles, né? Portanto, dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Top, não é mesmo? E agora, pessoal, vamos praticar um pouco? Olha aqui, identifique os pares de figuras semelhantes e, para eles, calcule a razão de semelhança entre as figuras 1 e 2. Primeiro, vamos, letra A, né? Eu tenho aqui um quadrilátero, né? Esse figura 1, ele tem um comprimento de 9 centímetros, largura de 7 centímetros. A figura 2, perceba que os ângulos são iguais, não é isso? Ó? Então você percebe que ela é reduzida. Só que é 7,4 comprimento e 5 de largura, 5 centímetros. Letra B. Olha aqui, na letra B nós temos o que, gente? Aqui um polígono também, né? De 5 lados. Se o polígono tem 5 lados, então ele é um pentágono. Não é isso? Então aqui, ó, também temos uma relação entre os ângulos e os lados. Vamos já ver o que vamos fazer aqui, né? Temos que identificar se são semelhantes e calcular a razão. Será que é difícil? Vamos lá. Letra A. Primeiro vamos trazer aqui a nossa figura, né? Para a gente observar melhor. O que nós temos que saber, né? Note que os ângulos internos correspondentes possuem medidas iguais a 90 graus. Ou seja, de cara já são congruentes. Só tem duas regras. Os ângulos têm que ser congruentes, né? Medidas iguais, os ângulos correspondentes. E agora temos que ver se existe razão. Se existe razão entre os comprimentos e as larguras. Olha aqui, as razões entre os lados correspondentes dos quadriláteros não são proporcionais. Por quê, professor? Olha aqui, gente. Pegando aqui, ó, a largura do maior, 7 centímetros, a largura do menor, 5 centímetros. Quando eu vou dividir, eu achei a razão 1,4, certo? E agora vamos pegar os comprimentos. Do maior, 9 sobre 7,4. Olha aí quando eu faço a divisão. Deu que valor? Deu 1,216, não é isso? Então, 1,216 não é igual a 1,4. Eu posso concluir que eu tenho aqui, ó, razões diferentes. Então, não tenho razão de semelhança. Não é isso? Logo, as figuras 1 e 2 nessa letra A não são semelhantes, pois a razão de semelhança entre elas divergem. Ou seja, não tem relação. Então, não existe essa razão de semelhança. Agora vamos para a letra B. Ah, professor, aquela letra A ali parecia tão fácil, né? Parecia tão semelhante, no final não era. Essa letra B aqui, que parece mais feia, será que ela é semelhante ou não? Vamos observar os dois princípios, não é isso? O ângulo primeiro. Olha lá, pessoal, os ângulos correspondentes. Ó. Eu posso notar que os ângulos internos correspondentes possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. Observe lá, ó, o ângulo 97 graus. Lá na figura ampliada e na reduzida, o correspondente dele também mede 97 graus. Assim como 122, assim como 70 graus, 125 graus, 126 graus. Pode ver que os seus correspondentes possuem a mesma medida. Então, analisando os ângulos aí, já acha a congruência. Então, o primeiro passo já está, né, provado para vocês. Então, por enquanto, sim. Agora, as razões entre os lados correspondentes desses pentágonos aí são proporcionais. Opa! Por quê? Olha aqui o cálculo, gente.
Vamos pegar aqui as medidas correspondentes. 9,6 na ampliada, lá no seu correspondente na reduzida é 6,4. Quando eu vou dividir 9,6 por 6,4, eu obtenho a razão 1,5. Agora, eu vou fazer agora 10,8. Olha lá, pessoal, estou andando para a direita, não é isso? Girando. Seu correspondente é o 7,2. Não se perda. Então, 10,8 quando eu divido por 7,2, eu encontro o resultado também, a razão 1,5 ou 1,5. Aí, continuando nossa continha, 8,25. Seu correspondente é 5,5, né? 5,5. Também encontro o 1,5 como razão. E por último, 5,7. O seu correspondente lá na reduzida, ampliado, né? Reduzida é 3,8. Portanto, quando eu faço essa divisão aí, 5,7 e eu divido por 3,8, eu também encontro a mesma razão. Olha aí, todos os lados, os seus tamanhos, possuem a mesma razão. Então, gente, assim nós temos sim uma razão de semelhança entre esses lados. E todas as razões medem 1,5 ou 1,5 centímetros. Eu posso concluir então que as figuras 1 e 2 da letra B são semelhantes, né? Ou os polígonos são semelhantes, eu posso falar também. Pois o quê? Pois satisfazem as condições de lados e ângulos correspondentes, como nós estudamos na definição. Não é isso? Pessoal, vamos revisar? E aí? Na aula de hoje, o que aprendemos? Aprendemos sobre a semelhança de figuras que podem ser encontradas no cotidiano, em contexto matemático, ao ampliar, reduzir ou reproduzir uma figura. Desculpe. Também entendemos como identificar se dois polígonos são semelhantes, observando o que, gente? A congruência de seus ângulos correspondentes e a proporcionalidade de seus lados. Agora é com você. Pratique bastante. Bons estudos e até a próxima, pessoal. Então, pessoal, por hoje é só. Para mais dúvidas, para reassistir essa aula ou outros conteúdos que você deseja, né, acesse nossa plataforma Eduque. E por hoje é só. Até a próxima aula.